Olá, pessoal! Vamos falar agora de um dos temas mais bacanas a respeito do Brasil colonial. Vamos falar do período da mineração, ou século do ouro no Brasil, que corresponde ao século XVIII. Minas Gerais foi o grande polo produtor de minérios do Brasil nesse momento. Não foi o único. Haviam minerações em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás. Antes de ser encontrado ouro em abundância, havia uma mineração no litoral, principalmente na região do Paraná, no Porto de Paranaguá, mas nunca teve uma quantidade muito abundante ao ponto de caracterizar um ciclo ou um grande fluxo migratório. O ouro ele foi encontrado por bandeirantes paulistas que durante séculos, do século XVI, XVII, eles todos procuraram metais preciosos. Haviam vários tipos de bandeiras, as bandeiras que apresavam índios, as bandeiras que capturavam escravos fugidos, destruíam quilombos, e aquelas que eram especializadas na prospecção, ou seja, a procura de metais preciosos. Essas bandeiras tiveram muitas dificuldades e enfrentaram muitos desafios. No entanto, no finalzinho do século XVII, um pouco antes da virada do século, 1700, foi registrado que foi encontrado ouro tanto em Minas Gerais, na região do Rio das Velhas, quanto na região de Goiás. Então, os primeiros registros oficiais da coroa datam do início do século XVIII e a prospecção oficialmente, com documentos reais, ela começa a partir de 1700, 1703. Mas agora, pessoal, temos que tentar entender o seguinte, que transformou toda a cara do Brasil. A mineração ela trouxe tantas novidades porque, primeiro, na colônia não existiam cidades. Todos os núcleos de convivência, todos os núcleos sociais, até então, era a Casa Grande e a Senzala. As vilas que existiam eram muito pouco povoadas e, digamos que socialmente não eram consideradas um bom lugar para as pessoas irem. Simplesmente tinha ali uma sede administrativa, normalmente é onde estava a Câmara Municipal. Normalmente tem um poço para captar água em que os escravos vão buscar água potável. E muitas vezes alguns fugitivos, você podia se deparar com criminosos, não eram as vilas um lugar muito seguro. Mas, pessoal, mudou totalmente, porque com a descoberta do ouro ocorreu um fluxo migratório gigantesco. Em pouco tempo, a população das Minas Gerais ela multiplicou centenas de vezes, ao ponto que se tornou o primeiro aglomerado urbano do país. Então fica de olho nessa informação que também é uma ponte interdisciplinar com geografia. É a primeira cidade cuja urbanização foi totalmente espontânea. Nós podemos então pensar que esta mudança do perfil de um local totalmente rural para um lugar totalmente urbano vai mudar essencialmente as dinâmicas sociais. Por exemplo, o surgimento da mão de obra livre. Pela primeira vez na colônia, nós temos o uso sistemático da mão de obra livre em um espaço. Não foi a primeira vez que ela foi utilizada, eu quero dizer sistematicamente, dentro de um grande aglomerado urbano, a utilização de mão de obra livre. Antes disso, já tinha a atividade pecuária, que utilizava a mão de obra assalariada indígena, que pagava os indígenas com uma parte das crias que nasciam. Mas isso era uma exceção da exceção da exceção. A região das Minas Gerais, ela se tornou um grande núcleo populacional, urbano, econômico, com uma dinâmica em que homens brancos livres trabalhavam. Isso. E outra coisa muito interessante, como a dinâmica era urbana, a própria escravidão teve feições diferentes. Até então, no Nordeste brasileiro, a única modalidade de escravidão existente era a escravidão rural, então você tinha o negro na lavoura e o negro caseiro, as mucamas, por exemplo, que cuidavam das crianças. Nas Minas Gerais vão surgir o tipo de escravo que nós chamamos de escravo de ganho. Que tipo seria esse? É um escravo comerciante. É uma figura que existiu aqui no Brasil colonial a partir da mineração, então nós temos escravos de ganho em Minas Gerais, você tem vários escravos de ganho no litoral nordeste, principalmente no Maranhão, Recife, já no momento próximo à abolição da escravidão, Rio de Janeiro, Salvador, que eram os escravos de ganho? Eram escravos, ponto. Só que eles eram comerciantes que ficavam na rua vendendo seus produtos.
Esses escravos de ganho pegavam uma pequena porcentagem daquilo que vendiam e aos poucos eles eram capazes, ao longo dos anos, de comprar a sua alforria. Muitos negros conseguiram ser alforriados no Brasil colônia, principalmente na região das Minas, e há relatos que alguns deles chegaram a se tornar senhores, tendo seus próprios escravos. Então, pessoal, para poder entender um pouco mais desse momento tão emblemático, que foi quando ocorreu a Inconfidência Mineira, que é o momento que nós temos o desenvolvimento da arte barroca, eu quero que você venha comigo, de olho na tela. Olha só, pessoal, o ouro talvez tenha sido a mais importante atividade econômica da colônia, no sentido de auferir recursos a Portugal. A quantidade de ouro foi muito grande. Só que foi um século, entre aspas, curto, porque o ouro se esgotou rapidamente. Em média, podemos falar que o ciclo durou 70 anos. Depois disso, a produção mineradora ela entrou em decadência, até ter confusões com a colônia, com a metrópole. Por exemplo, vamos imaginar assim, ó. 1700. Produção do ouro começou a crescer, disparou. De repente, 1770. A produção de ouro cai e fica muito pequenininha. Tanto que aqui no finalzinho, 1789, quando ocorre a Inconfidência Mineira, que na verdade não chegou a ocorrer, foi só um projeto, a Inconfidência Mineira estava marcada para um dia chamado derrama. O que era derrama? Como o Brasil não estava conseguindo pagar os impostos mínimos em quantidade de ouro, o governo português decretou derrama, que era a cobrança forçada desses impostos. E agora, pessoal, eu queria que você se fizesse uma pergunta. Você fala, se teve tanto ouro no Brasil colônia, e era verdadeiramente uma quantidade absurda, aonde o ouro foi parar? Aonde o ouro foi parar? Então, guarda essa pergunta. Quem foi a maior beneficiária do nosso ouro? Vem cá. Vamos nos lembrar que eles foram encontrados pelos bandeirantes. As bandeiras de prospecção. Na região das Minas Gerais, no Rio das Mortes. Veja só. Então, no Rio das Mortes, na região onde hoje está a Vila Rica, Rio das Velhas, as duas principais áreas em que começaram a minerar, foram encontrados o ouro do tipo aluvião. O ouro de aluvião já era extraído em Paranaguá, no litoral do Paraná, onde hoje temos um dos mais importantes portos brasileiros, o mais importante do estado do Paraná, e também em Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso, principalmente Cuiabá, Goiás, você tem a cidade de Goiás, a antiga capital. E também Pirenópolis, muito famosa pelas suas manifestações artísticas e materiais, como, por exemplo, as festas de tropeirismo. Veja bem, quando encontraram o ouro no Rio das Velhas e no Rio das Mortes, em Minas Gerais,
foi justamente o ouro de aluvião. Mas o que é ouro de aluvião? É aquele encontrado facilmente nas margens dos rios. Nas margens dos rios. Então, esse ouro de aluvião, ele é um ouro de fácil extração. E basicamente eles só usam um instrumento, a chamada bateia. O que é a bateia? Parece um prato grandão. Aí eles colocam o ouro junto com o cascalho e começam a minerar, vai separando aos poucos o cascalho das pepitas de ouro. Então, olha só, pessoal, além do ouro de aluvião, existia o ouro de Lavras. Inclusive, em Minas Gerais tem uma cidade chamada Lavras. Oh, será que é por isso? Exatamente. Então, veja só, Lavras são ouro, é o ouro encontrado em Minas. Minas de Ouro, o buraco, não o estado, não. Lavras é encontrado em Minas. É um ouro de difícil extração. É um ouro de difícil extração que exige investimentos, exige uma maior quantidade de tecnologia. Cuidado, tecnologia não é informática, isso daí é uma confusão muito comum. Tecnologia é o conjunto de técnicas de cada época. Por exemplo, há séculos na Holanda você tem a utilização de moinhos. Moinhos, há 500 anos atrás, era uma tecnologia extremamente avançada. Então, lembre-se, tecnologia não é informática. Informática é tecnologia de ponta, tecnologia contemporânea. Tecnologia é a técnica de cada época. Então, você precisa aqui de conseguir perfurar. As minas elas desabavam com muita facilidade e muitos escravos trabalhavam nelas. Esses daqui, os donos das lavras, que eram aqueles poderosos mineradores, por exemplo, os Inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga, ele era um dono de lavras. Olha só, esses dois eram encontrados com uma certa facilidade. A quantidade de ouro era tão grande que as cartas enviadas a Portugal, todas elas chamavam a atenção justamente pela abundância. Então, não temos uma data objetivamente precisa. Você vai encontrar vários historiadores que usam datações diferentes e todas elas estão corretas porque todos estão baseados em documentos. A questão é, por exemplo, tudo indica que a primeira jazida encontrada ela aconteceu assim, por volta de 1695, 97, que é quando você tem alguns paulistas fazendo requerimentos, mandando para Portugal, exigindo a posse. Agora, quando que isso se torna factível? A partir de 1703, começam a chegar os documentos oficiais e permitir a exploração, mas é muito plausível de se imaginar que, apesar de você ter uma data oficial, na verdade, datas oficiais de emissão de documentos, você provavelmente, teve a exploração antes de chegar essas liberações. Então, podemos falar assim, que entre 1698 e 1703 é o núcleo duro ali de quando o ouro foi encontrado. É difícil você precisar, porque, por exemplo, a pessoa pode ter encontrado, não ter divulgado, é uma série de questões que envolvem. Então não se preocupe com
com a data exata, isso não vai ser cobrado. Agora vamos lá, quando uma pessoa encontrava ouro, ela tinha que avisar para Portugal? Claro. E como que Portugal fazia? Por exemplo, chegava na região que foi encontrado o ouro. Aí aquele pedaço, aquele trecho, Portugal dividia. Dependendo do tamanho, dependendo das características. Cada um desses pequenos terrenos era chamado de data. Quem encontrou tinha direito a escolher uma data. Se você escolhesse mal, babau. Mas você tinha o direito de escolher a melhor fonte. Por exemplo, aqueles que conheciam bem os aspectos geológicos, que era muito precário. A maioria das pessoas que conheciam mineração era mais por experiência ou intuitivamente. Aí os caras conseguiriam grandes jazidas, às vezes não necessariamente no maior trecho de terra. Então, a coroa portuguesa te dava a concessão de uma data e o resto era da coroa, que distribuía para outros interessados. Então as datas eram distribuídas somente para a coroa. Aí eles usavam o critério de poder, importância, número de escravos, principalmente o número de escravos. Depois que você ganhava a data, você podia começar a mineração. Agora veja só, pessoal, isso daqui foi uma loucura. Por que foi uma loucura? Logo que o ouro foi encontrado, vão acontecer transformações muito profundas. Por exemplo, vai começar uma onda de imigração para a região que vai provocar um enorme afluxo populacional. Um enorme afluxo populacional. Em um tempo relativamente pequeno, vai acontecer uma grande explosão populacional. E a quantidade de imigrantes, de forasteiros, era tão grande que, obviamente, vai gerar conflitos. E qual conflito que vai acontecer? Os bandeirantes que encontraram ouro queriam que Portugal desse para eles o monopólio. Mas, claro que seria bem complicado, porque não parava de chegar gente. Esses forasteiros, aqueles que acabaram de chegar no território, eram chamados de emboabas. O que era um emboaba? Emboaba é um passarinho plumado, e os bandeirantes usavam esse termo, emboaba, de forma pejorativa, para poder sacanear os forasteiros. Por exemplo, os bandeirantes, eles estavam acostumados a se embrenhar no mato, na floresta. Então, os forasteiros ficavam todos perdidos, eles se arranhavam todos, se machucavam todos. Então, eles cobriam os braços, cobriam a cabeça, cobriam o corpo todo de panos para poder evitar ser cortados pelos espinhos do cerrado quando você já está chegando ali na região. Então, os bandeirantes tiravam sarro. Olha lá os emboabas. Então, começou a briga entre eles, uma baita animosidade, ao ponto que ocorreu o primeiro conflito das Minas Gerais, que foi
a Guerra dos Emboabas. E a Guerra dos Emboabas ocorreram alguns pequenos conflitos, não ocorreram muitas mortes, até porque vamos lembrar que ela aconteceu bem no comecinho, quando estava no começo do grande afluxo populacional. A vitória, claro, foi dos Emboabas, que venceram os paulistas. Inclusive tem um episódio que ficou conhecido como o Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? Ao final do conflito, depois de várias batalhas, os emboabas conseguem encurralar os paulistas, eles são rendidos, entregam as armas, colocam as mãos para cima e os emboabas fuzilam eles. Por isso esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição. Mas agora, pessoal, vamos continuar. Além desse grande afluxo populacional, isso vai provocar o quê? Um processo de urbanização espontânea. É a primeira cidade, cidade no sentido malha urbana. Ah, professor, primeiro não foi São Vicente? Não foi Porto Seguro? Município. Qual que é a diferença? Município é uma unidade administrativa. Pode não morar ninguém. Se Portugal escrever, aqui vai ser fundado um município, ele coloca lá um marco fundamental, começa uma estrutura administrativa, se tiver 50 pessoas, pode juridicamente ser um município. Agora, o que é cidade? É a malha urbana. Então, um município tem a cidade e tem a zona rural. Então aqui aconteceu a urbanização espontânea com o desenvolvimento da cidade. E aí que começam a surgir os aglomerados, bem aglomerados para a época, aí começa a povoar Vila Rica, Mariana e ao redor. Isso daqui foi muito importante. Por exemplo, deslocou o eixo econômico. Que até então era o Nordeste, açucareiro, já em decadência desde a expulsão dos holandeses, que passou para a região Sudeste. O deslocamento do eixo econômico foi fundamental, até que Marquês de Pombal foi enviado, primeiro-ministro português, para resolver uma série de questões. Foi o Marquês de Pombal, por exemplo, que liberou manufaturas, ele expulsou os padres jesuítas, ele estabeleceu os limites, coloniais com o Tratado de Madrid e transferiu a capital. Que antes era Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Veja só, com tanta gente, primeira cidade, você vai formar pela primeira vez, isso daqui é muito importante, formação de um mercado interno. Aí você se pergunta, o que é mercado interno mesmo, professor? É quando você tem um grupo de pessoas com capacidade econômica e tem demanda por comprar alguma coisa. Como surgiu uma urbanização espontânea devido a essa grande imigração, é a primeira vez que o Brasil vai ter a formação do seu mercado interno. E aí passa a existir uma demanda enorme de produtos de todas as espécies.
todas as espécies, alimentos, animais, escravos. Inclusive, pessoal, é muito interessante você observar que uma galinha passou a ter um preço estratosférico, porque todo mundo é inebriado pela possibilidade do enriquecimento fácil através do ouro. Ninguém se preocupou em produzir nada de alimentos. Praticamente ninguém se dedicava à produção de roupas, à produção de calçados, à produção de alimentos. Então tudo isso vai passar a custar muito caro. Agora, vamos pensar um pouco na mão de obra. Lembra que pela primeira vez, sistematicamente você vai ter mão de obra livre, de brancos. Tinha aquela exceção anterior, que era a pecuária, que usava mão de obra indígena. Agora veja só, precisava de escravos? Precisava. Continuava tendo escravos? Continuava o trabalho mais pesado sendo feito por escravos? Sim, não há dúvidas. Só que não tinha tanto escravo. Aí, Portugal aumentou a demanda de escravos, na verdade aumentou a demanda de escravos e Portugal começou a vender, só que não atendia. Então, adivinha o que aconteceu? As outras regiões da colônia passaram a vender escravos para a região das Minas. Então, venha cá. Olha esse mercado. Precisa muita carne, precisa de escravos, precisa de alimentos. Mas como chegar lá? Não tinha estrada, quase não tinha estrada. Então, vão ser criadas várias estradas, que eram terríveis. A maior parte delas eram intrafegáveis a maior parte do ano. Quando chovia, por exemplo, não tinha nenhum tipo de preparo, você tinha um tempo ali que você não conseguia atravessar. Essas estradas, elas vão surgir ligando Nordeste a Minas, o Sul a região de Minas e o Litoral a região de Minas. Agora, de todas, a estrada mais importante é a Estrada Real. A Estrada Real, ela ligava a Vila Rica. Ela tinha dois caminhos. Ao Porto de Paraty e ao Porto de Rio de Janeiro. Foi nessa Estrada Real aqui que as partes do Tiradentes foram expostas como castigo exemplar. Ou seja, perceba aqui uma consequência. Passou a ocorrer uma maior integração do território nacional. Isso tudo aqui é essencial. Sempre pergunta. Isso daqui é muito bacana de saber. Agora vem cá. Qual que era o principal problema que eles tinham? Como controlar a região das minas? Como? Vamos tentar evitar o contrabando. Mas como evitar o contrabando? Nossa, muito difícil. Difícil mesmo. Por quê? Porque era feito por todo mundo. Era muita gente. E calcula-se que a quantidade de ouro que foi declarada é, no mínimo, igual a que foi contrabandeada. E possivelmente foi contrabandeado mais ouro do que foi declarado. Por exemplo,
você tinha os chamados Santos do Pauoco. Em algumas regiões do Brasil, Minas Gerais, isso daqui é uma expressão muito comum para você brincar com a pessoa e falar assim, tá fingindo de santo? Santo do Pauoco. O que é o Santo do Pauoco? Eles pegavam imagens religiosas, imagens sacras, e não é santinho não, é imagem em tamanho natural. Imagem de 1,70 m, imagem de 1,80 m. E no meio da imagem, claro que não é toda a extensão, no meio da imagem eles faziam um buraco e colocavam ouro. Cabia pelo menos 3 kg de ouro em cada uma dessas. Então, muito ouro foi contrabandeado para outros locais do Brasil e para Portugal, principalmente, através dos Santos do Pauoco. E olha só, para tentar controlar o contrabando, eles passaram a aumentar a fiscalização. Por exemplo, fazendo vistorias surpresas e tentando criar entrepostos para vigiar as estradas. Agora, o ponto fundamental era como minar o contrabando na raiz. Aí eles vão fazer o quê? Adivinha? Proibição da circulação do ouro em pó. Ou seja, só podia circular ouro em barras. Ouro em barras, só ouro em barras. E aí, em 1720, Portugal vai criar a Casa de Fundição. A casa de fundição, ela pegava ouro em pó, derretia, fazia a barra. Na barra e o selo real. Se você tem uma barra com selo real, significa esse ouro é legalizado, ele pagou os seus devidos impostos. Devidos impostos? Sim, devidos impostos que eram poucos, não eram caros. Tinha várias modalidades de impostos. Vamos lá. O mais importante deles é um imposto chamado quinto, que corresponde a 20% do total do ouro que você extraía. Tinha outro imposto que causava uma revolta tremenda nos mineradores, tanto que já no finalzinho do ciclo da mineração, quando ele já está em decadência, o Marquês de Pombal ele extinguiu essa taxa, que é o imposto chamado captação. O que era captação? 17 gramas por escravo. Então, quando o tempo foi passando, o ouro começou a ficar mais escasso. Até que eles não conseguiam mais pagar o quinto. O finalzinho ali do ciclo da mineração, de 1785 para frente, Minas Gerais não pagou os quintos. Minas Gerais ficou devendo 5 anos seguidos de quinto, que foi o que fez Portugal querer
promover a derrama, que foi a motivação para a Inconfidência Mineira. Olha para você ver. Quando o ouro começou a escassear, eles estabeleceram uma cota mínima. Qual era a cota mínima? Era a finta. Que é a finta? $15 anuais de ouro. 15 arrobas anuais de ouro. E só lembrar que, caso elas não fossem pagas, havia a possibilidade da instituição da derrama ou a cobrança forçada dos impostos. Então, olha só, pessoal, as Minas Gerais, você percebeu então que a dinâmica foi incrível, mudou muito. E vamos lá. Imagina os impactos de uma transformação tão rápida em tão pouco tempo. Aqui no cantinho, para você não esquecer aquela nossa pergunta. Quem foi o maior beneficiário? Vamos lá. As transformações vão gerar um impacto muito interessante na economia, que é o seguinte. Acabei de comentar com vocês que tinha um mercado interno, uma demanda muito grande. Todo mundo precisa de comer, de investir, e ninguém plantava. Inclusive porque as proximidades da região das minas, o solo é raso, pouco infértil, péssimo para a agricultura. Então, o que vai acontecer? Uma gigantesca inflação. Uma inflação terrível. Mas como assim terrível? Uma galinha poderia ser vendida por várias quartos de ouro. Então, vai acontecer uma desvalorização do ouro. E todos os produtos vão inflacionar. O que valia mais? Se tinha tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro, a prata ficou mais valiosa. Então, quem já visitou alguns museus, por exemplo, essa daqui é a Praça Tiradentes, e esse é o Museu da Inconfidência. Você tem igrejas, e todas as igrejas têm o seu pequeno museu, e aí às vezes você visita e vê lá que eles têm uma enorme prataria. Você fala, nossa, mas aqui em Minas Gerais que tudo era ouro. Eles tinham era prataria? Sim, por quê? Porque o que era chique, o que o clero chique queria usar, era a prataria. Era mais valiosa do que o ouro, claro. Então, olha para você ver. As grandes fortunas foram feitas por comerciantes. E várias regiões do interior de Minas passaram a desenvolver uma produção agrícola para fornecer para
as minas. Então fica bem esperto com esse detalhe aí, que é muito interessante, ele pode ser bastante explorado. Lá na Europa, o ouro chegou a desvalorizar também. Em Portugal, eles procuraram fazer uma política de segurar um pouquinho, mas como eles acabaram não ficando com o ouro, a inflação foi inevitável. Eles não ficaram com o ouro? Opa, já dei um spoiler. Quem foi o maior beneficiário? Mas vamos lá. Aqui, eu queria que você observasse a paisagem. Esta é a paisagem colonial. Esses casarões já são do início do século XIX. Este daqui é o obelisco em homenagem a Tiradentes. Obelisco republicano. Por que um obelisco republicano? Simples, porque Tiradentes somente virou herói da independência depois da proclamação da República. Esse é o obelisco que foi criado a partir da proclamação, que foi em 1889, esse obelisco é de 1891, e foram os republicanos que transformaram Tiradentes num herói. Opa, isso aqui é a estátua do Tiradentes. Ele não foi enforcado aqui, cuidado. Isso daí é uma dúvida muito comum, ele foi enforcado no Rio. Ah, mas eu fiquei sabendo que lá em Ouro Preto tem um morro chamado Morro da Forca. Não foi o morro em que ele foi enforcado. Chama Morro da Forca, mas ele foi enforcado no Rio. Olha só, pessoal. Aqui eu queria que você observasse. Era a Câmara Municipal. Você deve estar lembrado das aulas anteriores, quando nós falamos da administração colonial. E a administração colonial, ela tinha várias esferas e a administração local, o localismo político, ele era administrado nas câmaras, que delas participavam somente os chamados homens bons, que eram brancos, ricos, proprietários e que não faziam trabalhos manuais. É a Câmara Municipal, e aqui era a cadeia. Cadeia. Aqui tem as celas das prisões. Foi aqui que o Tiradentes ficou preso, um tempo antes de ir para o Rio. Agora, olha aqui, pessoal, as fachadas coloniais. Você pode ver que aqui, né, você tem as fachadinhas barrocas. Todas as janelas, em geral, tem esse bigodinho. É uma época tão patriarcal, que até as portas e janelas têm bigodes. E olha só, pessoal, tá vendo o telhado? O telhado era onde as pessoas sinalizavam o poder. Como assim? Você pode perceber que você tem aqui, ó, um lance, outro lance, outro lance. O que que isso significa? Que esse casarão pertencia a uma pessoa muitíssimo poderosa. Como assim muitíssimo poderosa? É simples. Você colocava no seu telhado esse primeiro vão. É a eira. Se você for uma pessoa muito rica, muito importante, você tem eira. Agora você é rico, é importante e é uma pessoa que tem poder político. Por exemplo, você é um alto funcionário de Portugal. Aí você constrói outro lance, uma beira. Agora, se você for muito rico, muito importante, altíssimo funcionário de Portugal,
Tinha gente que, para ostentar, fazia a trebeira. E o cara que é pobre e não tem nada? Ah, esse daí não tem nem eira nem beira. Então, olha só. Os casarões são de estilo barroco e rococó. Barroco e rococó. Pessoal, quero que você preste atenção aqui. Essa imagem está demonstrando o quê? Escravas comerciantes, escravas ambulantes, que praticavam comércio, vendiam todos os tipos de alimentos, bolinhos, doces, salgados, bebidas. E esses escravos aqui, eles são muito importantes por uma razão. Eles são uma modalidade totalmente diferente de escravidão. Esse daqui é um assunto que tem sido mais estudado pela historiografia nos últimos anos, que nós hoje sabemos que a escravidão colonial ela teve formas muito mais complexas do que nós imaginávamos. Aqui nós temos as chamadas, aqui são escravas. Nós temos os escravos de ganho. Também eram chamados de negras de tabuleiro, que ficavam vendendo seus produtos na rua. O que é o escravo de ganho? Ele pertence a um pequeno comerciante normalmente. É um pequeno comerciante que tem ali 2 ou 3 escravos. Não era uma pessoa muito rica. Uma pessoa muito rica tinha dezenas de escravos. Aí, esse escravo saía para a rua para trabalhar. E aí, ele pagava a sua alforria, pouco a pouco. Cada dia ele vendia um tanto, ele recebia uma pequena comissão, e a partir dessa pequena comissão, ele conseguia comprar a sua liberdade. Fica bem ligado nesse tema, que é muito interessante. A tendência é começar a ser cobrado cada vez mais nos exames. Agora, a pergunta que não quer se calar desde o começo da aula: quem foi o maior beneficiário do ouro das Minas Gerais? Sim, muitos acertaram. A Inglaterra. Você fala Inglaterra, mas como, professor? Inglaterra, a colônia não era de Portugal? Era. A nossa metrópole era Portugal, mas quem falou que Portugal tinha uma boa organização econômica? Devia tudo. Portugal, se tivesse calça, deveria as calças. Então, olha só. Em 1703, interessante observar que é quando inicia a ocupação mais intensa, a exploração de ouro. Portugal, que até então estava quebrado, ele assinou um tratado chamado Tratado de Methuen. O que foi o Tratado de Methuen? Também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Um baita acordo desfavorável. Por que um baita acordo desfavorável? É o seguinte: Portugal compraria panos exclusivamente da Inglaterra e venderia vinhos. É fácil de entender. Agora, não só panos, produtos manufaturados. E os vinhos? Produtos artesanais. É interessante se lembrar de uma coisa.
hoje é muito comum qualquer pessoa de qualquer camada social ter um guarda-roupa cheio, várias trocas de roupa. Você acorda para ir trabalhar, para ir para a aula, você olha seu guarda-roupa e escolhe, com que roupa eu vou? No século XVIII, somente um proprietário de mina de ouro podre de rico poderia optar entre algumas peças de roupa. Algumas peças de roupa. Por quê? O que havia de mais caro e luxuoso era justamente tecido. Tecidos eram manufaturas caríssimas, tanto que a história econômica inglesa ela se desenvolveu ao redor dos séculos a partir da manufatura têxtil, e quando a Revolução Industrial aconteceu, as primeiras máquinas e o produto que garantiu a dominação econômica internacional da Inglaterra eram seus produtos têxteis. Então, com o Tratado de Mitten, Portugal passou a comprar produtos caros de alto valor agregado e passou a vender produtos baratos de baixo valor agregado. Não precisa de muito para entender o que vai acontecer com a economia de Portugal. Vai entrar em déficit. A balança comercial portuguesa vai ficar deficitária, ou seja, a quantidade em valores que ele importa supera a quantidade em valores que ele exporta. Ou seja, ele tinha uma baita dívida com a Inglaterra. Mas a dívida era tão grande que há documentos que comprovam que o ouro saía do Brasil, às vezes chegava o navio carregado, ele parava em Lisboa, eles só faziam a contabilidade de quanto ouro tinha e ele nem era descarregado. Ele já ia diretamente para a Inglaterra para poder saldar a dívida. Então, fica aí essa dica para você. Agora, pessoal, vamos para nosso encerramento. Eu quero que você observe aqui algumas imagens muito bacanas da época da mineração, porque nos legou uma arte bastante brasileira, que é o barroco. Aí você fala, professor, eu conheço arte, o barroco começou um século antes na Europa, e a Europa, o barroco mesmo é espanhol. Calma. É que o barroco das Minas Gerais, ele é tão específico que ele é considerado uma estética barroca à parte, por isso chamado barroco mineiro. O barroco mineiro é uma arte profundamente religiosa, católica. E digamos que o barroco, eu vi uma questão uma vez difícil, interessantíssima. Como o barroco é uma arte estética católica, a questão pedia para associar com a contra-reforma religiosa. Porque, olha só, na Europa, século XVI tem a reforma religiosa, tem a contra-reforma, a reação da Igreja Católica, e o século XVII começam a proliferar grandes catedrais barrocas como um símbolo, né, da importância, do poderio do catolicismo. Então o barroco está diretamente ligado à contra-reforma católica. O barroco, ele expressou a sua arte através de vários artistas. Os dois mais importantes são Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Mais uma polêmica. A história hoje tem um debate se Antônio Francisco Lisboa existiu de verdade. Porque o primeiro relato que se tem, falando de que as igrejas barrocas foram construídas por um artesão, o Antônio Francisco Lisboa,
surgiu muitos anos após a morte possível, né, se ele existiu, possivelmente do Aleijadinho. É um relato, a história toda do Aleijadinho é baseada num livro, num relato histórico que foi escrito no meio do século XIX. E ele tecnicamente não conviveu, não conheceu nenhuma pessoa que viveu diretamente com o Aleijadinho. Então foi feito com base em pesquisas orais. E aí, na década de 30 do século XX, na era Vargas, é quando o Aleijadinho ele vai se tornar um grande símbolo da cultura barroca. Isso daí também teve um aspecto de incentivo da era Vargas na criação desse mito, porque o Aleijadinho incorpora o mito do o cara que tinha todos os problemas, doente, aleijado, não podia tomar a luz do sol, mas mesmo assim ele foi um dos maiores artistas da humanidade. Então, há uma lenda, né, sobre a imagem do Antônio Francisco Lisboa, mas não podemos comprovar objetivamente se é verdade. Agora, o que nós sabemos? Sim, existiu um cara que provavelmente é ele, é que a gente não sabe se ele fez tudo o que falam que ele fez. Qual que é a maior obra dele, a principal? São essas daqui, ó, que esta é a igreja de São Francisco. Aqui no medalhão central, nós temos uma imagem de São Francisco ajoelhado. E aqui nós temos o medalhão barroco no pórtico central. Você pode observar as características, né, que, olha só, a presença de vários ornamentos muito detalhados. E agora nós sabemos de uma coisa também. Antônio Francisco Lisboa teve um mestre. E esse mestre produziu, talvez mais que ele, as principais obras de Ouro Preto são atribuídas aos dois, Antônio Francisco Lisboa e o seu mestre, Mestre Ataíde. Mestre Ataíde. Agora, olha só, pessoal. Aqui nós podemos observar o estilo barroco em seu esplendor. Aqui é o estilo barroco em seu esplendor. Porque nós podemos... Primeiro, esse daqui é o altar central da Igreja do Pilar. São duas igrejas do Pilar no Brasil que tem muito ouro. A que tem mais ouro é a Igreja Pilar do Salvador e depois a Igreja do Pilar de Ouro Preto. Aqui, neste altar, você tem 700 quilos de ouro utilizados na ornamentação do altar e na pintura, porque as tintas, elas têm na sua composição pó de ouro. É uma coisa magnífica. É um verdadeiro tesouro, incalculável, não há preço. Então, veja só, existe uma discussão, um debate, se o barroco e o rococó são uma coisa só. Alguns consideram o rococó como a fase final do barroco, outros consideram uma estética artística totalmente à parte. E aqui, essa igreja de São Francisco, a do Aleijadinho, ela é classificada mais com rococó do que com barroco. Quem conhece um pouco de história da arte, quem gosta de arte, conhece, já deve ter ouvido essa discussão. E aí, o que seria a diferença? Por exemplo, o barroco, ele é mais pesado, ele é mais cheio de detalhes, de nuances, é uma quantidade de detalhes tão grande que te dá uma dificuldade de enxergar, polui visualmente, dá até dor de tanto detalhe. O interior da igreja é escuro, você chega é sombrio. E o barroco, ele é claro, o rococó, ele é claro. Você pode perceber que, por exemplo, é super leve, as linhas são muito leves.
elas também usam os ornamentos, muitos detalhes, só que são menos incisivos do que o detalhe do barroco. Aqui é o altar central da igreja de São Francisco, da igreja do Pilar, e aqui nós podemos ver o interior de uma forma mais clara. Aí você consegue ter dimensão da grandiosidade, por exemplo, da arquitetura do teto, as colunas e todos os detalhes dos santos em ouro. Interessante lembrar também que a elite colonial era enterrada no interior da igreja. Somente no final do século XIX que, devido ao sanitarismo, né, a compreensão do perigo da infecção pelos cadáveres, é que foi proibido enterrar as pessoas na igreja e passaram a produzir os cemitérios externos. Pessoal, é isso aí e vamos encerrar por aqui, lembrando que você vai ver em outro vídeo as duas revoltas coloniais que aconteceram ali, que foi a revolta de Filipe dos Santos, que foi contra a criação das casas de fundição, e a Inconfidência Mineira, que aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa e foi profundamente influenciada pelas ideias iluministas da independência dos Estados Unidos. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!